Ser chega e conta que Ozan foi preso. Homer fica surpreso e parte para ajudar o amigo. O policial conta que o interrogatório continua. Homer agradece a informação. O comissário confirma que ele e Homer são amigos e afirma que ele provocou sua estadia ali. Ozan confirma que seu trabalho envolve questões assim, por ser jornalista. O comissário questiona qual o relacionamento dele com elas. Ozan explica como conheceu e ajudou Semri, questionando se deveria tê-la deixado ao relento. O comissário entende e diz que ele continuará ficando por ali até que alguém tome o depoimento e ele esteja livre. Eles desejam uma ótima noite um ao outro. Skender continua passando mal, mas sai do local. Ele se senta no chão e está com a mão nervosa. O funcionário questiona se ele está bem, e Skender lhe dá dinheiro para trazer bebida. As duas chegam ao hotel. Ruia fala com o recepcionista para conferir sua reserva. Elas fazem check-in. O recepcionista conta que o cartão dela foi recusado. Ele tenta novamente, mas fracassa. A mulher as observa. Ruia tenta outro cartão. O recepcionista informa que o cartão foi recusado. A mulher continua observando. Ruia diz que ele pode tentar o cartão de débito. Ele diz que a conta foi bloqueada. Semri a chama lá fora para resolver. Ruia diz que falará com seu pai, e Semri espera lá fora. Kenan pede os relatórios de crédito e diz estar em reunião. A filha diz que é urgente e conta o que aconteceu. Kenan diz que deve haver algum engano e afirma que já irá resolver isso. Ruia sai do hotel e segue Semri. Semri senta no banco da praça e questiona o que houve. Ruia diz que seu pai resolverá e que não sabia de nada. Semri diz que não é culpa dela e que não precisa se desculpar. Ruia questiona o que farão agora, e Semri diz não saber. Ruia pergunta se passarão a noite toda ali e diz estar com fome. Semri diz que elas não têm dinheiro para pagar por nada. Ruia relembra que estavam prestes a pedir serviço de quarto e diz ser uma piada sem graça. Semri pede que ela vá para casa. Ruia diz que só irá com ela. Semri diz que irão encontrar um lugar que possam pagar. Homer questiona como Ozan está, e o comissário responde que será liberado logo. Homer pergunta se houve algum avanço no caso do incêndio, e o comissário diz que o ritmo está lento, pois ninguém quer falar. Ele também conta que os funcionários da cozinha ficaram presos e que qualquer nova informação pode ajudar. Homer fica pensativo. Ozan está livre, e Homer diz que veio vê-lo. Ozan diz que veio visitá-lo e questiona o que houve. Homer diz que ele não faz ideia. Skender se embebeda, se levanta e vai até seu carro. Ele paga ao funcionário, põe o cinto de segurança, liga o carro e parte. Ele está em alta velocidade. Ele se aproxima de um carro, mas é alertado por buzinas. Skender mostra a localização de Homer para que seus capangas o peguem. Ruia vê como os pratos são lavados e observa um cliente ao lado. Semri conta que pediu sopa de lentilha e diz que é deliciosa. O garçom entrega e é dispensado. Semri come e observa a Ruia. Ela diz que devem se adaptar rapidamente, pois não há o que fazer, e que não conhece mais nenhum lugar além daquele, questionando como pôde viver todos esses anos sem nada. Ela relembra de quando a advogada era criança. Ruia diz que pode comer, já que a prima não foi envenenada. Ela prova e elogia a comida. Ozan questiona se ele ouviu o que está dizendo. Homer conta que ninguém quer contar a verdade e que não há como obrigá-las. Ozan diz que alguém deve tê-las ameaçado e jura que não ficará assim. Homer vê Ruia e fica desacreditado, questionando se ela está se entregando aos sabores do bairro. Ela afirma que, de alguma forma, sempre acaba ali. Semri questiona se Ozan está bem. Ele afirma que sim, pois apenas prestou depoimento. Homer questiona se elas estão bem. Ruia conta que estão sem teto. Semri adverte e diz que não podem voltar para a casa dele. Ozan sugere que resolvam juntos. Semri agradece, mas diz que é melhor se afastarem depois de tudo o que aconteceu, pois todos fizeram o que podiam. Ela pede que Ruia vá para casa. Ozan a segue e pede que pare. Homer diz que ela tem razão. O capanga conta que está o vendo, e Skender pede que não o perca de vista. Semri diz que resolverá para onde irá sozinha. Ozan diz que ela pode confiar neles. Semri diz que não quer mais gerar problemas para os outros. Ozan diz que eles não se importam com problemas. Ruia concorda, juntamente com Homer. Semri diz que a culpa é sua,
Mas Ozan insiste. Ela acaba se convencendo. Ela diz precisar de uma casa, e Homer diz que aquele lugar é ótimo, pois está vazio. Semri questiona que lugar é esse, e Ozan diz ser uma surpresa. Eles partem. Homer vai na frente para ajeitar tudo. Semri questiona para onde irão. Ozan abre o portão e pede que entrem. Eles entram. Ele mostra a casa. Ozan diz ser uma casa separada. Semri diz não ter medo de nada e pede para vê-la. Ozan mostra por dentro. Semri observa tudo. Ruia também observa. Semri aceita a moradia. Ozan fica feliz. Ruia acha correto. Homer caminha. O capanga se aproxima por trás, cuidadosamente. Homer é pego de surpresa e começa a ser judiado por todos. Skender aparece e vê toda a cena. Eles levantam Homer. Skender questiona como ele se sente. Homer diz que ele não se safará disso. Skender diz que jamais será preso e dá inúmeras formas de incriminar o quitandeiro, pois afirma ser inocente de tudo, já que nem tocou nele. Skender deixa claro que não será assassino e afirma estar avisando para que ele não se torne uma vítima de um assassinato sem solução. Eles o deixam lá. Sissek observa a máscara. Bulent adentra a casa bêbado. Ele derruba um vaso, e Sissek escuta. Ele chuta os cacos e volta a subir as escadas. Ela pressente que ele está vindo, se levanta e vê a porta abrindo. Ela percebe que é Atlas e se acalma. O menino tranca a porta, e ela pede que se acalme. Ele põe um banco na frente da porta e se deita na cama. Ela pede que não tenha medo, alegando que Bulent não pode entrar. O menino confirma que quer dormir com ela. Eles se deitam juntos. Ela o cobre. Ele a observa, e eles trocam sorrisos. Ela põe o braço para que se abracem. Ela lhe dá um cheiro na testa e o acaricia. Ele adormece. Skender chega e bate a porta. Ele mostra o estado de sua mão e pede para entrar. Ruia observa o exterior. Semri mostra seus planos. Ela questiona se está esperando Homer, e Ruia diz estar apenas curiosa. Ruia questiona como ela dormirá, e ela conta que Ozan trará algumas coisas. Homer chega totalmente ferido à sua loja. Ele abre a porta e adentra o local, esbarrando em tudo por estar debilitado. Ele chega até o sofá e se apoia. Ozan cumprimenta a mãe e diz que só veio pegar algumas coisas, pois encontrou um inquilino. Também diz que precisará dos acolchoados. Seer fica desconfiada e se prepara para sair. Semri admira o pingente. Seer abre o portão e vai pelo beco. Seer a vê chorando. Semri começa a pedir forças a Deus para ter sua filha de volta. Seer se comove com a situação e se retira emocionada. Ela retorna se recompondo e pede que o filho conte rapidamente. Ela pede para deixar na porta, para não se tornar algo de fofocas. Ozan diz que assim fará. Seer chega em casa, abre o armário e pega mantas. Ela abre e abraça um casaquinho de criança. Semri forra a cama. Ruia liga para Homer. Homer rejeita a ligação. Semri diz que ele não quer incomodá-las por estar tarde. Ruia diz que será a advogada dela, caso concorde. Semri começa a chorar e diz estar chorando de felicidade. Ruia conta que ajudou Homer, mas não houve julgamento, e pede que não chore. Ela se emociona por vários estarem acreditando nela e agradece por toda a ajuda. Elas se abraçam. Semri pede que durmam, desliga as luzes e pede que solte o cabelo para não doer. Elas desejam boa noite uma à outra. Ruia fica inquieta, e Semri confirma que os lençóis estão limpos. Ruia questiona se há insetos, mas Semri diz não saber, afirmando que sentirá caso algum inseto suba. Ruia pede para parar, mas ela acha graça. Semri acha graça da situação, mas afirma ser sua casa a partir de agora. Ozan chega em casa e vê sua mãe com o casaquinho. Ele se aproxima e se senta. Seer diz que sente falta do irmão dele e afirma que a dor nunca passa. Ela afirma que o mundo é muito violento e que ninguém pagou pela morte dele. Ozan diz que, se quiser, podem visitar seu pai e seu irmão no fim de semana. Seer aceita o convite e pede que não a obrigue a chorar por ele. Ozan diz que ficará bem, pois tem 9 vidas. Ele se retira emocionado e começa a chorar. Gunis admira a princesa, e Ulia aconselha que coma. Celebi diz que ela comerá assim que sentir fome. Skender os cumprimenta e confirma que teve uma noite agitada.
Celebi questiona o que houve com o braço dele, e ele conta que não houve nada de preocupante. Celebi diz que espera que seja assim, pois sabem o que acontece quando ele está sob pressão. Eskender diz que isso foi no passado. A empregada avisa que Kenan está à espera de Celebi. Ozan cumprimenta as pessoas da rua. Ele questiona Ozun sobre o porquê de não ter ido trabalhar. Ozun diz estar se preparando, mas Ozan exige que vá hoje para que não fique bravo e lhe entrega comida. Ele chama por Omer, contando que está precisando da ajuda dele. Omer se aproxima debilitado. Ozan questiona o que aconteceu, e Omer pede que feche a porta. Omer diz estar bem e se senta. Celebi diz que estava bastante ocupado. Kenan conta que tudo desmoronou de uma noite para outra. Celebi o culpa por isso. Eskender diz que não tem nada a ver com isso. Celebi diz que é tudo culpa das coisas que Ruia está fazendo após o incêndio, relembrando todos os atos que ela cometeu. Ele também diz que protegeu Kenan, mas recebeu acusações malucas da parte de Ruia. Ele exige que mantenha ela longe de Semri, Ozan e Omer. Kenan diz que ela não escuta, mas ele afirma que deve tomar uma atitude. Semri conta que está com todos os documentos e com o relatório. Ruia atende a ligação de seu pai e conta que ficou com Semri e que depois conversarão. Semri diz que não há necessidade de trancar a porta. Ela passa pelo beco, fecha o portão, entra no carro e partem. Tomris vai até o quarto do neto e percebe que ele não está lá. Ela o procura no armário e percebe que ele não está ali. Ele está dormindo ao lado de Sisek, que o acaricia. Tomris percebe que a porta está trancada, e Atlas acorda. Sisek diz que está tudo bem por ser a avó dele e se levanta para abrir a porta. Ela destranca, e a médica entra para falar com seu neto. Ela conta que ficou bastante assustada por não vê-lo em seu quarto e pede que se cuide, pois o café da manhã está pronto. Ele se cobre novamente, e ela conta que o pai dele não está em casa. Eles saem para tomar o café. Sisek confirma que ele dormiu com ela. Tomris diz que ela parece cansada, e Sisek diz que não consegue dormir sem comprimidos desde aquele dia, por causa de Eskender. Também diz que esconde os espelhos e afirma que ele não sente remorso nem culpa. Diz ainda que isso não ficará bem e mostra o que Eskender lhe mandou. Ela afirma ser mentira da parte dele. Tomris questiona o porquê de ele estar se desculpando, pois não sabe que ela é Sisek. Elas ficam pensativas. Ozan trata Omer, e ele conta que não pôde fazer nada e que não poderão ir à polícia, pois não haverá solução. Ele alega que resolverá tudo sozinho e agradece os cuidados. Ozan pede que conte o que está planejando, mas Omer afirma que acabará com toda a família de Eskender e ninguém o impedirá. Também diz não se importar, pois não há nada a perder. Ozan questiona se está falando sério, e ele confirma. Omer relembra tudo o que aconteceu com ele em 2 semanas por aceitar servir na cisterna, afirmando ser uma injustiça tremenda e que não ficará quieto. Ozan diz entendê-lo bem e pede que pense com calma, pois farão tudo o que for possível. Ele afirma que jamais o deixará sozinho. Omer diz que irão investigar. Kenan entra na loja e chama por Omer. Ruia entrega os documentos a Semri, e ela afirma que está apenas começando e que não acabará tão fácil. Ali liga para Ruia e relembra que iriam à casa de Simal, alegando que poderão se encontrar lá. Ruia diz que irá em casa primeiro e que irão juntos. Ali revê o desenho de Atlas. Ruia conta que levará Ali para trabalhar na casa de Tomris. Semri apoia a decisão da prima. Ruia entrega um celular para a prima, e ela agradece de coração, afirmando que pagará. Ela diz que irá caminhando para espairecer. Kenan deseja que ele melhore, e Omer pede que vá direto ao assunto. Kenan agradece por ter salvo a vida de Ruia e o chama de corajoso. Ozan vê tudo. O pai continua dizendo que a filha o vê como um herói, mas Omer deixa claro que o que ela tiver de falar, dirá na cara dele. Também diz que não é um incendiário. Kenan questiona se ele conseguirá manter Ruia com as condições financeiras atuais e afirma que ele já sabe a verdade e que não conseguirá mantê-la presa, pois não manterá o padrão de vida dela. Ele insiste para que desistam dessa relação e pede que ele se olhe no espelho, pois está todo machucado e deve ser realista. Também questiona o que mais pode fazer para viver e pede que pense bem nisso. Ele se retira, e Ozan volta questionando o que ele queria. Omer diz que isso não importa, pois tem coisas a fazer, e pede que resolvam logo. Sisek permite a entrada de Tomris e agradece pela comida.
Ela afirma não estar com vontade de comer, e a médica diz que elas precisam conversar, pois ficou preocupada com o que ela falou sobre Skender e quer realizar o desejo dela de que todos paguem pelo que fizeram. Ruia e Ali chegam. Ali diz que pode ir junto se quiser, mas Ruia diz ser melhor entrar primeiro, e assim faz. A empregada avisa a chegada, e Tomris diz que já irá atendê-la. Sisek fica nervosa e coloca a máscara. Ela sai do local onde está. A testemunha pega mais chá a pedido de sua mãe. Homer conta que aconteceu um acidente, e ela afirma que ficou bastante triste, pois, se não fosse por ele, as crianças ficariam sozinhas no mundo, já que ele salvou a mãe delas. Ele relembra como a salvou. Homer diz ser grato ao depoimento dela. Ozan diz que a história não acabou, e Homer pede ajuda. Sultan diz que deve a vida a ele e questiona o que pode fazer. Ela também diz que não viu quem os trancou na noite do incêndio e pede que não perguntem, pois não sabe de nada. Ozan questiona se ela foi ameaçada ou se foi paga para ficar calada. Ela diz que só pegou o dinheiro por causa de seus filhos. Homer questiona quem a pagou, e a mãe afirma que foi Selim. Eles agradecem a ajuda, se despedem e se retiram. Ruia conta que veio pedir um favor além de ver-se mal. Tomris pede que encerre a visita, pois está muito atarefada. Sisek escuta tudo. Ruia conta o estado de Ali e diz que, por isso, veio pedir sua ajuda para contratá-lo. Tomris diz que não será possível por causa do estado de Simal e pede que não insista. Ruia lembra que Homer salvou a vida de Atlas. A empregada leva chá para Ali. Sisek fica feliz ao escutar a voz dele e sai para fora para vê-lo. Ela o vê. A empregada lhe deseja boa sorte e se retira. Ali vê Sisek e a cumprimenta com a cabeça. Ela se retira e o observa de longe. Bulent chega e a vê. Ele se aproxima. Tomris diz que pode lhe dar um apoio financeiro, mas Ruia diz que ele não precisa de misericórdia, mas sim de um motivo para recomeçar. Tomris diz que Ali não é o lugar certo para ele. Bulent escuta ela dizer que Ali é seu e não entende nada. Ela se assusta ao vê-lo, e ele diz que viu tudo e jamais esperou que ela o traísse com o motorista. Ela exige que a solte, ameaçando gritar. Ele a solta, e ela entra na casa. Bulent se irrita e se questiona se Ali foi o culpado de tudo. Ruia cumprimenta-se mal. Sisek pede que não volte nunca mais e diz que ninguém pode entendê-la, subindo para seu quarto. Ruia diz que Homer não foi o responsável pelo incêndio e que foi Skender quem inventou tudo. Tomris diz que ligará quando estiver melhor e se despede. Ruia desdenha de Bulent. Ali conta que está procurando um emprego para Bulent. Semri caminha e chega até a porta de casa. Os seguranças a cumprimentam e avisam a Adnan que ela está ali. Ela está determinada. Gunis observa o desenho que ela e sua mãe fizeram. Celebi se aproxima e questiona o porquê de ela não estar falando e percebe que não comeu nada. Ela diz que não está com fome. Ele conta que mandou Fátima fazer um bolo bem gostoso e que, às vezes, as regras podem ser quebradas. Ela concorda e aceita comer o almoço. Adnan o chama, alegando terem uma visita. Celebi diz à filha que logo voltará. Os portões se abrem. Os seguranças se retiram. Celebi diz que ela se rendeu muito rápido e questiona onde estão os amigos dela. Ela questiona como está Gunis. Ele diz que a menina acha que ela a abandonou, e sempre questiona como pode fazer isso. Celebi diz que ela é igual à mãe. Semri diz que se divorciará e mostra o papel em suas mãos, alegando que se livrará dele. Ela confirma que confia em Ruia, Ozan e Homer e afirma que não é mais prisioneira. Ela diz que vê um covarde quando olha para ele. Celebi questiona quanto tempo seria necessário para destruir a vida deles, e Semri pede para ver Gunis pelo menos por 10 minutos. Ele afirma que ela morrerá sem ver o rosto da filha, pois é uma adúltera, e diz que fará a menina odiá-la, assim como odeia a mãe. Semri relembra uma memória de infância e diz que não o matará. Celebi diz que será muito pior, pois a tirará do coração da filha. Semri diz que verá Gunis, mas ele afirma que o processo que ela abriu não tem validade, pois ela não tem sanidade mental. Os portões se fecham, e ele parte. Semri fica desolada e questiona se é verdade. Ela fica desacreditada. Celebi afirma que o prazo de Kenan deve ser encerrado amanhã. Semri segue caminhando e liga para Ruia, questionando se o processo será rejeitado. Ruia diz que provarão que ela não está louca e lhe mandam um endereço para se encontrarem.
A médica diz que ela deve manter a calma e explica que, após alguns meses, o tribunal abrirá a primeira audiência, afirmando que será uma causa difícil. Ruia diz que este é o processo legal. Semri pede que abreviem esse processo e diz que seu marido tem problemas mentais e que não pode permitir que a filha fique tanto tempo com ele. Ela explica que primeiro terá de provar algumas coisas enquanto reúne provas contra o marido, alegando que todos deixam rastros. Ruia diz que precisam fazer algo para provar que ela é mentalmente sã. Semri deixa claro que não desistirá. Ela afirma que conversarão sobre tudo, e assim fazem tudo para provar que ela está mentalmente saudável. Todo o procedimento é feito. Ruia a acompanha em tudo. Sisek está à beira da piscina, e questiona para onde ali vai, e Tomris conta que Ruia não disse nada. Ela pergunta se irão para a casa onde morariam após se casar e diz que nunca viu a casa. Tomris diz que ela terá uma novamente e pede que coloque a máscara, pois Bulent está vindo. Ele comemora por estarem ali e abençoa todos, debochando. Tomris pede que pare com isso. Bulent conta que contratou um motorista e chama Ali. Sisek fica surpresa e se segura em Tomris. O motorista se aproxima. Sisek o observa. Bulent diz que ela já deve conhecê-lo. Sisek fica desesperada.